E o ministro Fernando Haddad comentou os objetivos do governo de 2026, afirmou que manterá a meta fiscal do ano. Conta pra gente, Rani Veloso. Conto sim, Evandro Cini. Olha, a fala do ministro da Fazenda foi para afirmar que o governo Lula vai sim cumprir a meta fiscal estipulada para 2026 e que vai continuar reconstruindo as contas públicas. Ele também rebateu as críticas do mercado financeiro, que todo ano começa dizendo, segundo ele, que o governo não vai cumprir e quando cumpre, não comemora. O ministro também falou que vai continuar nesse compromisso do ajuste fiscal, que, segundo ele, é essencial para o início do corte da taxa básica de juros, que está previsto para o mês de março, quando também o ministro acredita que vai iniciar um período de desaceleração da inflação. Vamos ver o que o Haddad disse quando comemorou o resultado fiscal que foi anunciado ontem pelo Tesouro Nacional do rombo de mais de 61 bilhões de reais. O ministro disse que ficam de fora dessa conta 48 bilhões de reais que foram pagos com precatórios, despesas da saúde, educação e também da defesa nacional. De acordo com o ministro, apenas 13 bilhões de reais devem ser contabilizados para o efeito da meta, o que representa uma redução de 70% do déficit das contas públicas em relação ao governo anterior. Vamos ver o que ele disse. Então nós herdamos um déficit de 1,6% do PIB. Nós tivemos o ano passado um déficit de 0,48% do PIB, né? Ou seja, menos de 0,5%. Foi uma redução de 70% do déficit público. O nosso objetivo é continuar reconstruindo as contas públicas que desde 2015 não foram cuidadas. Agora nós estamos cuidando e reconstruindo um resultado primário compatível, né, com as necessidades do Brasil, o que vai permitir que esse ciclo de juro, de corte de juro que se inicia agora, tenha sustentabilidade até atingir um patamar adequado, né, porque o juro no Brasil não está num patamar adequado. Pois é, Evandro, sim, então uma coisa está ligada à outra. O ministro atribuiu a essa redução no rombo das contas públicas, primeiro pela contenção de despesas e segundo no corte dos gastos tributários, que são aqueles benefícios fiscais concedidos a empresas que, segundo o ministro, não fazia mais sentido. Mesmo assim, com essa comemoração de Fernando Haddad, a gente lembra que a dívida pública aumentou 18% em relação ao ano passado. Volto com vocês. Valeu, Rani Veloso. Vamos chamar já o Alan Gani, entrar para cá, Gani, para a gente comentar esses discursos aí feitos pelo ministro Fernando Haddad. Primeiro, eu quero te perguntar se dá para herdar déficit. Não, ele comete um erro conceitual grave. Por quê? Pelo seguinte, déficit é uma medida no tempo, é um fluxo, entrada e saída. Então, por exemplo, se eu tive um déficit em 2025, zerou. A partir de 2026, começa a computar novamente então, esse isso não déficit. serve como uma disputa uma desculpa para não se atingir uma meta fiscal de um governo. De maneira alguma, é diferente de dívida. Dívida é uma variável acumulativa, uma variável que a gente chama de estoque. Aí sim, herdei uma dívida, tudo bem. Mas quando a gente fala de déficit, superávit, lucro, é no tempo. Então, uma empresa, por exemplo, ela teve lucro num ano, zerou, depois ela apura o lucro no outro ano. O mesmo raciocínio para superávit e déficit. Então, isso não é desculpa que herdou o déficit, certo? Agora, mostra que o governo está tendo dificuldade de cumprir a meta fiscal. Ô Gani, você entende que o governo fez tudo o que era possível em termos de reconstrução para tentar atingir essa meta, ou ele foi levando como dava e utilizando no discurso esse esforço todo? Ele foi utilizando no discurso e olha só, ele só focou em medidas arrecadatórias. Então, ele procurou reduzir esse déficit com o aumento da tributação. Então, a gente viu lá tributação de fundos exclusivos, do aumento do IOF, mas absolutamente nada relacionado a cortes de gasto. E cortes de gasto, quando a gente fala disso, Evandro, são medidas impopulares. É rever benefício social,
é cortar gastos previdenciários, é rever a política de aumento do salário mínimo que tem aumentado acima da inflação, um aumento aí que impacta as contas públicas, é acabar com as vinculações automáticas de gastos com saúde e educação com receitas da União. Então sobe a receita, sobe automaticamente gasto com saúde e educação. Você tem escolas que recebem a verba de educação, aí não tem o que fazer. Sabe o que elas fazem? Pintam a escola 3 vezes por ano, pinta a escola, né? Constrói quadras. Então, desperdício. É o problema da execução obrigatória dessas verbas, né? Esse que é o problema. Você não consegue ter uma flexibilidade para distribuir essas verbas de acordo com o setor que mais precisa. Então, você carimba uma verba, muitas vezes, para um setor que sequer está precisando de um orçamento tão grandioso quanto o que se é oferecido, né, Alan Gani? Perfeito, porque o orçamento ele é limitado, porque a produção de riqueza na sociedade ela é limitada, né? O que a gente chama de PIB. Então vai lá o governo, né? Tributa uma parte dessa renda gerada e aí você tem o orçamento. Agora, você tem que estabelecer prioridades, você não tem dinheiro para tudo. Esse que é o grande problema. Para a gente só fechar essa nossa parte da conversa aqui, Gani, ele faz uma pequena crítica também ao nível elevado da taxa básica de juros. Mas o governo federal tem contribuído para que o Banco Central possa também usar como uma ferramenta ou como um ingrediente à redução da taxa básica de juros? Não tem contribuído, porque assim, a taxa de juros, ao contrário do que se pensa, ela não é determinada porque meia dúzia de pessoas, né, gananciosos, sentaram ali num jantar e falaram, não, vamos colocar os juros altos para a gente ganhar dinheiro. Não é isso, ela é resultante. Então, os juros são elevados no Brasil porque a inflação é persistentemente elevada, acima da média dos emergentes, porque a gente tem um grave problema fiscal, isso eleva os juros do setor público, contaminando todos os juros da sociedade. Então, ela é uma resultante. Se o governo fizer a sua parte fiscal, né, reduzindo o gasto público, controlando as contas públicas, diminuindo o endividamento, fatalmente essa taxa de juros seria menor, Evandro. Obrigado, Alan Gani. Valeu. Até daqui a pouco, meu amigo.